Relatar o processo número 2 da pauta, com a palavra o conselheiro Domingos Neto. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar os senhores conselheiros, funcionários desta casa e todos que nos assistem. Trata-se de medida cautelar adotada pelo conselheiro relator plantonista nos autos da representação de natureza externa, proposta em face da Prefeitura Municipal de Colíder, em razão de supostas irregularidades cometidas na condução do pregão presencial 18/2021, destinado ao registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de apoio às atividades operacionais subsidiárias para atender demandas de diversas secretarias municipais. Em síntese, a representante questionou a decisão que desclassificou a sua proposta, bem como de todas as outras licitantes, e manteve apenas a proposta da vencedora do certame, que apresentou o preço com valor global expressivamente superior ao ofertado pelas demais empresas. Narrou que o argumento utilizado para mencionar a desclassificação foi que as licitantes apresentaram valores superiores ao limite máximo previsto no edital para 2 serviços. Argumentou que o ato de desclassificação foi ilegal e prematuro, por contrair o edital que exigia o valor da proposta que deveria pautar em convenção coletiva de trabalho e por ter sido executado antes de fases de lances, em afronta à jurisprudência do Tribunal de Contas da União. No regime de plantão, a presente representação foi admitida e os responsáveis pela licitação foram citados para apresentarem manifestação, razão pela qual o gestor protocolou suas justificativas preliminares. Antes da apreciação da cautelar, o gestor foi novamente notificado para responder algumas indagações, entretanto, permaneceu inerte. O conselheiro relator plantonista, por entender que estavam presentes os pressupostos necessários, concedeu a medida cautelar requerida, a fim de suspender o mencionado pregão presencial, até a decisão de mérito. Ciente da decisão, o gestor protocolou ofício para informar o cumprimento da medida cautelar. Além disso, nessa ocasião, narrou as dificuldades enfrentadas pelo município para efetivar essa contratação. Alegou que os serviços são essenciais e, ao final, acrescentou que a decisão cautelar não indicou uma alternativa para que não ocorresse a descontinuidade dos serviços. A empresa vencedora da licitação interpôs recurso de agravo. Ato contínuo, considerando que esta relatoria já tinha admitido a citada empresa como terceira interessada, pois restou demonstrada a inexistência de interesse jurídico no feito, uma vez que foi convocada para assinar o contrato decorrente do pregão presencial, ora contestado, e, além disso, era contratada emergencialmente pela administração municipal para prestar os serviços terceirizados, proferir decisão pelo conhecimento do recurso. Todavia, o recurso foi conhecido apenas no seu efeito devolutivo, sem retratação, na medida em que, a princípio, compreendi que a decisão recorrida estava amparada em justificativas suficientes e que não foram apresentados fatos ou fundamentos jurídicos capazes de alterar a conclusão até então adotada. O Ministério Público de Contas expôs fundamentos para demonstrar que a cautelar concedida deve ser mantida e, ao final, opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso de agravo. Por fim, vale esclarecer que a medida cautelar está sendo submetida ao Tribunal Pleno.
para fins de homologação, oportunidade na qual serão abordadas as manifestações apresentadas pelo gestor e os argumentos expostos no recurso de agravo. É a síntese do relatório, senhor presidente. Em discussão, e na fase de discussão, nós temos um requerimento de sustentação oral da doutora Rosana Laura Farias Ramires. Bom dia, doutora Rosana. Com a palavra, Vossa Senhoria. Prazer em revê-la. Prazer estar perante Vossa Excelência, presidente, na pessoa de quem eu cumprimento todos os demais conselheiros nesta manhã, procurador de contas, todos os advogados e servidores presentes, agradecida pela palavra. Excelência, primeiramente eu gostaria de suscitar uma questão de ordem em resguardo ao devido processo legal, que deve ser resguardado por este tribunal, assim como em qualquer processo nesse Estado brasileiro. A questão de ordem que eu suscito é em relação ao parecer do Ministério Público de Contas, bem como em relação ao julgamento singular do agravo. E o faço em razão de duas questões. A primeira delas é que o parecer do Ministério Público de Contas aborda sobre um suposto parcelamento, não parcelamento do objeto, que no seu ver deveria ocorrer, bem como aborda sobre a desclassificação antecipada de lance. Ocorre que essa matéria, Excelência, consiste numa verdadeira inovação recursal. E se acolhida pelo relator no seu voto, para fins de homologação e de rejeição do agravo, obviamente que nós teremos aí um cerceamento de defesa, porque essa matéria não foi objeto de enfrentamento pelo recurso de agravo. O agravo deve se circunscrever ao objeto da decisão cautelar. E a decisão cautelar tem como cerne, tem como objeto a legalidade ou não da classificação da agravante em razão da cláusula 7.1 do edital. Esse é o cerne da decisão cautelar, que é objeto do agravo. Caso esse tribunal queira adotar uma nova decisão, com nova fundamentação, deve fazê-lo com a respectiva publicação e abertura de prazo para as partes. Portanto, eu peço que o parecer do Ministério Público nessas duas partes não sejam acompanhados por Vossas Excelências, resguardando, assim, a vedação, a observância por este tribunal da vedação de reformatio impejus, né? Não se pode reformar a decisão agravada em prejuízo do próprio agravante. A outra questão de ordem que eu suscito também é em relação à decisão singular que rejeitou, seja a retratação, seja o efeito suspensivo ao agravo, porque ela não enfrentou a matéria posta pelo agravante. E a matéria posta pelo agravante é exatamente a existência ou não de ilegalidade da classificação da proposta, a existência ou não de perículo in mora e a existência ou não de perículo in mora inverso. Não há inovação recursal. A matéria é essa. E as razões, segundo o julgamento singular, é que o que foi exposto pelo agravo já havia sido falado pela prefeitura, né, pelo representado. E, em verdade, as razões trazidas no agravo, nada se compatibilizam com a defesa feita pela prefeitura. Aliás, por favor, me permitam a correção. Se compatibiliza apenas na questão do perículo in mora inverso. Obviamente que o agravante falou também do perigo de não ser acolhida a questão da continuidade de serviços públicos. Feita essa questão de ordem, eu passo para o mérito da decisão cautelar. De fato, foi concedida a cautelar para suspender o certame e suspender a contratação da licitante que já havia sido convocada, sob os seguintes fundamentos, senhores. E aqui eu peço especial atenção ao conselheiro Walter Albano e ao conselheiro Valdir Teis, que sempre primaram e sempre enfatizaram primar pela coerência das votações deste plenário. Vejam, Vossas Excelências, qual é o cerne da decisão. A licitante, uma das licitantes, veio a esse tribunal e falou: olha, tribunal, a prefeitura de Colíder classificou uma das licitantes com a proposta de preço por ela formulada com base em acordo coletivo de trabalho. E isso é ilegal, tribunal, porque o edital previa que tinha que ser por convenção coletiva de trabalho.
Todo mundo formulou o preço com base na convenção coletiva e não no acordo coletivo. Essa é a tese. Eu pergunto para os senhores, pode um edital de licitação exigir de uma licitante, de uma empresa, pensemos no princípio da liberdade econômica e no princípio da liberdade sindical, disposto no artigo 8º, inciso 2 da Constituição. Pode um edital de licitação exigir que uma empresa siga a convenção coletiva de trabalho A, B ou C? Não pode, excelências. Se a prefeitura de Colíder tivesse desclassificado a agravante com este critério, olha, agravante, Vossa Senhoria fez a proposta com base em acordo coletivo de trabalho e o edital exigia convenção coletiva. E se a agravante viesse como representante reclamar a este tribunal com certeza concederia cautelar, porque é jurisprudência pacífica deste tribunal, do TCU, do TRF, do STJ, que edital de licitação não pode exigir a observância da convenção A, B ou C. Ele pode e deve fazer de maneira genérica a menção de que a proposta de preço deve obedecer às convenções ou acordos coletivos vigentes. E, obviamente, isso por causa do princípio da liberdade sindical, que está no artigo 581 da CLT, no artigo 8º da Constituição Federal, bem como na própria Instrução Normativa 05/2017. Portanto, Vossas Excelências, a Prefeitura de Colíder não errou em classificar a proposta da agravante. Não há concessão de benefício para ela, não há violação à isonomia, não há prestígio. E mais, a proposta dela ficou dentro do preço máximo ofertado, referenciado. A proposta dela ficou dentro do preço, porque a proposta dela é feita dentro do acordo coletivo da qual ela é parte. E Vossas Excelências podem dizer, mas, doutora Rosana, se a prefeitura aceitou acordo coletivo e a convenção o edital previa convenção, e as outras empresas que tinham acordo coletivo? Excelências, nós provamos no agravo que as outras empresas não têm acordo coletivo celebrado há anos. Portanto, não há prejuízo para elas, porque elas não poderiam formular proposta com base em outra coisa. Elas só podem formular com base em convenção, porque elas escolheram, e aqui eu chamo em especial atenção o conselheiro Walter Albano, um economista que prima pela liberdade econômica, pela liberdade das transações nas atividades econômicas, a livre iniciativa, porque elas escolheram não celebrar acordo coletivo com seus trabalhadores. Esse faz parte do jogo do mercado entre as empresas. Elas escolhem seu modelo de negócio e o seu modelo trabalhista também. Ora, se elas optaram se submeter à convenção coletiva, elas estão debaixo da convenção coletiva. Se a agravante tem um acordo coletivo, esse acordo está homologado no Ministério do Trabalho e não pode ser desprezado por este tribunal. Pois bem, excelências, e eu pergunto para os senhores, ora, então o gestor deveria obedecer à Constituição, à lei e à Instrução Normativa 05 e dar uma interpretação conforme a Constituição para o edital, dar uma interpretação conforme a lei para o edital, porque o que interessa na administração pública pós-positivista é o princípio da juridicidade. O gestor deve primar por todo o ordenamento jurídico, e não pelo edital, não pela ordem de serviço, não pela portaria. Há todo um esquema normativo, há um ordenamento harmonioso. E mais, excelências, a cláusula 24 do edital permite a repactuação do contrato com base em acordo coletivo. Se nós partimos do princípio que acordo coletivo não poderia ser usado como base de proposta de preço, então essa cláusula é ilegal. Como que eu vou firmar uma proposta de preço com base em convenção coletiva e depois vou fazer repactuação com base em acordo? Excelências, é óbvio que o edital não quis cercear, até porque não poderia, se o fizesse, aí seria legal, ele não poderia vedar uma empresa de fazer a proposta com base em acordo coletivo. Excelências, portanto, não há ofensa ao princípio da vinculação do edital. Ao contrário, excelências, a observância ao princípio da juridicidade, a observância ao princípio da constitucionalidade dos editais.
E não há ofensa ao princípio da isonomia, como foi falado pela decisão cautelar. Porque não há igualdade. A isonomia, Aristóteles já ensinava há mais de 3 mil anos atrás. Consiste em tratar os desiguais na medida das suas desigualdades. E há uma desigualdade, de fato, entre as licitantes. Há licitante que tem acordo coletivo vigente. E ela observou que ela está trabalhista, no âmbito trabalhista vinculada. Ela não pode inobservar o acordo coletivo que ela tem homologado perante o Ministério do Trabalho. Portanto, Excelência, não há ofensa ao princípio da isonomia. Não há privilégio a alguém. Não há, Excelência. Mas vamos para o outro critério, Excelências. O outro critério é vantajosidade do preço. Porque a agravante ficou com a terceira classificação. Excelências, de acordo com a Lei de Licitações, o artigo 45, menor preço, licitação do tipo menor preço, não significa dizer desatendimento a todos os outros princípios e critérios regentes de uma licitação. Eu posso chegar e oferecer um preço, inclusive negativo, com prejuízo para mim, fazer marketing licitatório. Tudo bem, sem problema nenhum. Mas eu tenho que observar o objeto, a formulação do objeto, a proposta. Eu não posso deixar de prever o que a administração está querendo contratar. Se houver falha no objeto, não adianta eu ter o menor preço. É muito fácil eu fazer o menor preço sonegando imposto de renda. Vou fazer a melhor consultoria jurídica, o menor preço na advocacia, mas não vou emitir nota para o meu cliente. Ou vou emitir nota na alíquota errada, a alíquota menor do que eu atuo. Excelência, se os senhores lerem o relatório de julgamento das propostas de preço, é sobre isso que a administração está falando. As outras licitantes, não é que o preço delas está acima, abaixo, não. As licitantes deixaram de ofertar itens inerentes à prestação do serviço. E aí eu lembro, senhores, o que diz o artigo 28 do decreto 10.024, que é o decreto que rege os pregões. Ele diz que o pregoeiro desclassificará. Há uma ordem legal para que o pregoeiro desclassifique. Ele desclassificará a proposta que não estiver adequada ao edital. E as outras licitantes ofertaram preço sem incluir nele substituição de mão de obra. Então, eles não previram o custo da substituição de mão de obra. Eles não previram a substituição, eles não ofereceram para a administração a substituição de mão de obra em caso de auxílio-doença, falta, demissão. Eles não ofereceram o auxílio alimentação. Aí é fácil ter um preço menor. Alerto a doutora Rosana, que tem 3 minutos para concluir a sustentação oral. E, por fim, eu termino a minha fala falando sobre o perículo in mora inverso. E aqui parabenizando o próprio relator, que no julgamento da representação externa 582530, bem como o conselheiro Sérgio Ricardo, que recentemente revogou uma cautelar dada por ele em relação à Prefeitura de Rio Verde, reconheceu que esses serviços terceirizados, que esses serviços de subsídio de material para a administração pública é essencial para a prestação dos serviços essenciais. É óbvio que eles são serviços acessórios. Quem vende uma peça para um trator, quem vende um motor para um ônibus escolar, quem oferece uma limpeza. Imagina esse Tribunal de Contas 10 dias sem as meninas da limpeza aí. Aliás, meu cumprimento a elas. Imaginem os senhores, agora pense a Prefeitura de Colíder, que já está há quase 15 dias sem pessoal de limpeza, sem motorista de transporte escolar, por causa da suspensão dessa licitação. E o próprio relator, no julgamento nessa outra representação, ele deu uma solução inteligente. Ele permitiu que a administração mantivesse a contratação ou realizasse outra e colocou o teto. Se o tribunal está preocupado se o preço da agravante é vantajoso ou não, coloque um teto. À luz do que foi licitado, veja se ela aceita. Ela mesma disse no agravo que ela aceitaria, porque ela acredita que o preço dela está completo,
com todo objeto contratual. Portanto, excelências, há perículo in mora inverso. Há evidente perículo in mora inverso. Hoje em dia, não se aceita... Hoje em dia, não, já tem mais de 10 anos que nós viemos trabalhando no direito a não prolação de decisões extremistas. A necessidade de se avaliar a consequência das decisões tomadas. Analisar a dificuldade que a gestão passará com a decisão tomada. Nós sabemos o custo que é uma nova licitação. Mesmo uma contratação direta tem custo. E nós podemos minimizar o custo, permitindo o prosseguimento, ainda que parcial, dos efeitos dessa licitação. Porque a ilegalidade que se avulta inexiste à luz da Constituição. Encerrado o tempo, doutora Rosana, eu concedo mais um minuto para as conclusões finais. Sim, excelência. À luz dessas ponderações, eu peço a vossas excelências a revogação da liminar, o provimento do agravo, para o fim de restabelecer a justiça nessa questão que envolve a Prefeitura de Colíder e as demais licitantes também. Muito grata pela atenção de vossas excelências nessa manhã. Concluída a sustentação oral, senhor presidente, com a palavra o conselheiro Walter Albano. Senhor presidente, na discussão, eu quero primeiro realçar o que entendo como sendo uma excelente participação técnica, jurídica, da doutora Rosana, aqui representando a administração. Senhor presidente, eu ando preocupado, muito preocupado, há tempos venho falando isso. Eu me arrepio quando vejo uma medida cautelar. Eu não a condeno, eu não tenho reparos a fazer a princípio, eu só me arrepio. Há muitos anos eu me arrepio. Retornando a este tribunal, depois daquele vale já tão citado e cansado, recebi de Sua Excelência, o então presidente, Guilherme Antônio Maluf, a digna posição de presidir uma comissão de trabalho para dar efetividade a projetos dele, do presidente, e ver concluídas as medidas. Uma delas, a chamada manifestação prévia. Essa manifestação prévia, Excelência, Vossa Excelência, presidente, falou aqui na sua eleição. Ela é de um valor tão grande, tão profundo, para se exercitar a democracia, presidente, senhores conselheiros. E mais, para dar substância, no sentido de fortalecer esse poder extraordinário que foi dado pela legislação e reconhecido pela Suprema Corte desse país, antes e recentemente, que é da edição da medida cautelar. Senhor presidente, senhores conselheiros, se nós cairmos na tentação de usar com volúpia a concessão de medida cautelar, sem examinar bem o caso concreto, que é do mistério dos tribunais de contas, nós podemos vulnerabilizar a medida e nos diminuir. Senhor presidente, senhores conselheiros, esse assunto é muito sério. É muito sério. Os tribunais de contas, eu lembro o nosso decano falar aqui reiteradas vezes, diferentemente dos tribunais, das organizações do judiciário, atua de ofício desde o início até o julgamento. Poder-se até pensar em estarmos tratando de uma anomalia, mas não é. É porque é próprio da jurisdição de contas. Então, se temos esse tempo todo e essa largueza, por que nos assodar?
Por que nos assodar? Vamos fazer com calma. Porque, tomando como exemplo este processo, supondo que, ao final, ele seja, usando um termo genérico, não necessariamente jurídico, anulado, ainda assim é possível a este Tribunal de Contas reparar prejuízo, mandar reparar prejuízo, mandar se utilizar de novo instrumento convocatório para nova licitação, etc, 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 etc. Então, diz aqui, Sua Excelência, o senhor conselheiro relator, que disse à administração: olha, eu estou cumprindo a medida cautelar, mas estou aqui lamentando que ela não indicou alternativa para que não ocorresse a descontinuidade dos serviços. É isso. Isso é muito sério. Desculpe a força da expressão, senhor presidente. É muito sério. Nós temos que fazer o controle. É obrigação nossa. Nós não temos autoridade em contrário. Mas não podemos destruir o processo da execução da gestão. É claro que eu vou aguardar, Sua Excelência, o senhor conselheiro relator, para tomar a decisão, mas eu chamo a nossa atenção, eu chamo a minha atenção. Vamos usar esse instrumento? Vamos, porque ele é do Tribunal de Contas. E onde for necessário, tem que ser utilizado. Mas vamos com cuidado. E vamos indicar para cada caso qual é o remédio, inclusive o remédio de transição. Desculpe, Excelência, mas há tempo eu queria abordar esse assunto. Estou fazendo isso agora com o máximo respeito a Vossa Excelência, a todos os conselheiros e a toda a área técnica deste tribunal. Mas eu tenho esse cuidado. Muito obrigado. Senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, conselheiro doutor Joaquim. Um momentinho, ilustre procurador. Quiser dar a palavra para o nosso procurador, não tem problema, eu espero. Não, eu já priorizei Vossa Excelência, conselheiro doutor. Estou totalmente de acordo com o senhor Antônio Joaquim. Vossa Excelência primeiro. Eu quero reiterar a intervenção do conselheiro Walter, e com um testemunho factual. Eu não dou nenhuma liminar sem ouvir o gestor. Zero. Todos os pedidos liminares que eu recebo, a minha assessoria nem me consulta. De pronto, notifico o gestor. Prazos, às vezes, menores ou maiores, mas sem a manifestação do gestor, não dou. Virou rotina na minha assessoria, nem me consulta. E eu quero dar um testemunho que isso resolve 70% a 80% dos casos. Então, quero me solidarizar com Vossa Excelência. Eu acho que é uma necessidade, reiterando o que Vossa Excelência falou. Nós trabalhamos, julgamos por ofício, nós podemos usar. Um juiz, um desembargador não pode, nós podemos. Não podemos notificar o prefeito, o gestor, faça isso, corrija isso, que o juiz não pode fazer. Quer dizer, é muito amplo. E parece uma anomalia, como Vossa Excelência colocou. Não é de característica de julgamento de contas, né? E quanto ao segundo item, de dar o caminho, eu dou também um testemunho factual. Eu fiz uma cautelar com essa questão de serviços, não serviços serviços de mecânico, de peças, tal, em Confresa grande, dizendo que ele poderia, dando a cautelar, suspendendo o contrato, mas que ele poderia, enquanto não fizesse um novo contrato, pagar aquele que ganhou no preço estabelecido no teto. E que foi o que aconteceu. Então, tem que dar o caminho mesmo, porque você não pode deixar uma escola sem, um exemplo, sem ter limpeza, sem ter, enfim, todo o apoio. 100% com Vossa Excelência, até no termo volúpia. Eu quero reiterar que eu concordo com Vossa Excelência. Com a palavra agora o ilustre procurador do Ministério Público Geral do Ministério Público, o doutor Alisson Alencar.
Obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros, senhor relator, todos que nos assistem, bom dia a todos. Presidente, depois de ouvir atentamente a doutora Rosana com os fundamentos muito bem apresentados, e da mesma forma ouvir atentamente o depoimento do conselheiro Walter Albano, também as razões do conselheiro Antônio Joaquim, eu me sinto na obrigação de solicitar a vista do processo, senhor presidente, para reanalisar de forma mais profunda e buscar o senso de justiça para reavaliar a posição do Ministério Público de Contas nesse processo, senhor presidente. Antecipo que estou seguro de que tanto a decisão do conselheiro relator quanto o parecer do MP de Contas que consta nos autos estão devidamente fundamentados, mas preciso reavaliar tanto as questões de ordens que a doutora Rosana apresentou, quanto também a solução de continuidade que, segundo a advogada, não foi apresentada na decisão. Por isso, senhores, eu peço a compreensão para solicitar a vista deste processo com a obrigação de trazê-lo já na sessão seguinte. Senhor presidente. Concedendo já antecipadamente o pedido de vista do ilustre procurador, eu passo a palavra ao conselheiro Antônio Joaquim. O conselheiro Valdir. Obrigado. Só que... Valdir, um segundo. Eu quero só registrar o que o procurador falou. Eu quero dizer que eu não me refiro ao mérito de nada que nós estamos na discussão de tese. Eu não conheço, não vi ainda voto, então que fique isso realçado. Eu não estou discutindo o mérito do processo que nós estamos discutindo. Senhor presidente. Com a palavra o conselheiro Valdir Teis. Eu me refiro, primeiro quero cumprimentar na sua pessoa, cumprimentar todo o plenário. Obrigado. Mas eu quero me referir justamente ao pedido de vista. Veja bem, se o município já está em um caos, por falta do serviço, com todo respeito ao pedido de vistas, não tem o indicativo do que fazer nesse momento. Vai continuar o caos? Nós vamos ter mais uma semana, no mínimo, de problema no município. Então, diz o seguinte, muda-se, concede-se o pedido de vistas, mas com a alternativa de se contratar na forma do teto, que já foi dito aqui, inclusive pelo conselheiro Antônio Joaquim, porque senão aquilo vai virar um lixão. Eu acho que nós temos que olhar essa questão, como disse o conselheiro Walter, estamos atrapalhando nesse momento, com todo respeito a tudo que foi dito e tudo que virá, a gestão, e não é o nosso papel. A ponderação do conselheiro Valdir é muito pertinente, e eu só consulto ao procurador-geral se não há possibilidade de Vossa Excelência emitir, ainda nesta sessão de hoje, o vosso pedido de vista, a vossa opinião, o vosso voto vista. Excelência, olha só, eu posso tentar fazê-lo, mas não tenho certeza de que terei todos os fundamentos até o final desta sessão. Podemos consultar a doutora Rosana se, eventualmente, uma semana nessa situação prejudicaria ainda mais, ou poderíamos, sim, esperar uma semana para finalizar o julgamento deste processo em sede de cautelar e de agravo já na próxima sessão. Procurador, conselheiro, obrigada pela parte. Doutora Rosana ainda está conosco acompanhando o processo? Então, eu passo a palavra à doutora Rosana para que ela responda a pergunta do ilustre procurador, doutor Alisson Alencar. Nobres conselheiros, bom dia. Me ouvem? Sim. Grata pelo retorno. Excelentíssimo procurador, agradeço a sensibilidade de Vossa Excelência e digo para Vossa Excelência que a situação já está bem delicada. A Prefeitura não tem contrato cobrindo os serviços, era a própria agravante, a contratada, que não pode mais ter prorrogação, tá? Não é possível, e foi a minha orientação jurídica que não houvesse, porque, a despeito da urgência, chegou no seu limite, eu entendo que não era a mais prudente e razoável, e vou dizer para Vossa Excelência, o prejuízo já está posto, já é grande prejuízo. E a Prefeitura está fazendo novas cotações, está uma briga entre as próprias licitantes querendo ser contratada diretamente, obviamente que ninguém ignora esse bastidor, e isso é muito preocupante. E, Excelência, eu me preocupo imensamente com essa questão, embora a questão do preço, excelentíssimo procurador, mas veja, Vossa Excelência, nós temos um acordo coletivo vigente. Essas pessoas estavam todas contratadas, estão suspensas, a empresa está arcando com esses 15 dias a mais, mas o caos é para os dois lados já instaurado mesmo. Mas, doutora,
Perfeito. Eu diria para Vossa Excelência, se Senhor possível. presidente, então, olha só, então, entendi que a empresa está exercendo os serviços, então entendo que uma semana a mais não seria prejudicial para a municipalidade, senhor presidente. É isso que eu ia Não dizer. está, Excelência. É isso que eu ia A dizer, procuradora presidente. não está, ela não pode, venceu. Venceu dia 1º de março. Posso indagar, Vossa Senhoria? A empresa está uma semana, sua declaração, trabalhando por conta própria, não deixou de fazer o serviço. Não, Deixou? Excelência, ela teve o quadro, ela está mantendo o quadro funcional sem demitir ou realocar. Mas não está né, prestando o quadro. serviço. Entendi. Mas na prefeitura não, Entendi. porque expirou a vigência Entendi. contratual. Entendi. Permite, presidente, fazer uma sugestão? Eu gostaria porque eu não quero também que a gente tome uma decisão aqui em razão dessa emergência lá. Eu acho que nós temos que encontrar a solução de resolver a emergência. Se o relator concorda em inserir no seu voto cautelar, que não foi homologado, está sendo homologado, mas se ele puder inserir no voto cautelar que pode-se praticar o contrato no teto, acaba o problema. Nós teremos tempo depois de avaliar o mérito, porque eu quero até avaliar o mérito, porque eu não quero também ser tomado aqui por essa situação de ter que tomar decisão de mérito, porque eu não conheço o mérito desse processo. Eu realmente não conheço. Então, se o relator insere no voto anterior para ser homologado aqui pelo plenário, que ele possa exercer o contrato no teto até a decisão do mérito, não há problema, não vai criar nenhum problema com o dia a dia da prefeitura. Conselheiro Antônio Joaquim, eu, como presidente desta corte, eu vou tomar uma decisão, com o apoio de Vossas Excelências. Os conselheiros que aprovam a determinação para que o Procurador-Geral de Contas emita o seu parecer ainda nessa sessão, permaneçam como estão. Aprovado, então, eu solicito que o doutor Alisson apresente o seu parecer hoje ainda nesta sessão. Dando processo número 2 da pauta de relatoria do conselheiro Domingos Neto, e passo a palavra ao nosso procurador-geral do Ministério Público de Contas, doutor Alisson Alencar, para emissão do parecer. Senhor presidente, senhores conselheiros, demais servidores, advogados que acompanham, obrigado, senhor presidente. Ouvi atentamente as posições tanto do conselheiro Walter, do conselheiro Antônio Joaquim, assim como do conselheiro Valdir Teis, que também se manifestou sobre o processo. Da mesma forma, ouvi com atenção a manifestação da advogada, a doutora Rosana Farias Ramírez, e após uma análise aprofundada, já estou seguro para emitir a opinião do MP de Contas, senhor presidente. E nessa linha verifico que tanto o conselheiro plantonista, doutor Guilherme Maluf, quanto o relator, conselheiro Domingos Neto, caminharam bem ao apreciar o processo nesta etapa processual, senhor presidente. A medida cautelar que foi emitida e posteriormente objeto de apuração e de validação pelo Ministério Público de Contas, que se manifestou pela sua homologação, estão devidamente fundamentadas, né? Ao contrário do que expôs a doutora Rosana, entendo que não há perigo ou prejuízo ao devido processo legal na presente etapa processual. Os fundamentos de fato e de direito que compõem a decisão e assim como o parecer do Ministério Público de Contas estão razoáveis, bem fundamentados, de modo que não houve nulidade neste processo, senhor presidente. Da mesma forma, em relação aos fundamentos que impulsionaram a medida cautelar, tanto a aparência do direito como o perigo da demora estão presentes a ponto de sugerir a homologação da medida cautelar, conforme já apresentado pelo Ministério Público de Contas anteriormente. Eu acrescento apenas, senhor presidente, após
todas as tratativas e as análises que foram realizadas nesta sessão, é que devemos acrescentar uma autorização, este Tribunal Pleno deve acrescentar uma autorização para que o gestor permaneça na execução, autorize a execução dos serviços da forma como estava sendo realizado, de forma emergencial, pelo tempo que perdurar o mérito deste processo e também seguindo as mesmas condições de qualidade e de preço que estavam sendo mantidas anteriormente, senhor presidente, para que não haja uma descontinuidade na prestação desse serviço para a sociedade. Da mesma forma, senhor presidente e senhores conselheiros, sugiro que este processo seja incluído como de tramitação urgente, como de tramitação prioritária por este tribunal, para que sua análise, tanto pela instrução quanto pelo novo parecer do Ministério Público e após o mérito de julgamento, sejam feitos com a maior celeridade possível. É o parecer, então, senhor presidente, pela homologação da medida cautelar apresentada, pelo conhecimento, porém não procedência, não provimento do agravo interposto, também pela não procedência das razões de questão de ordem apresentadas pela defesa, e assim como por acrescentar à medida cautelar essa solução de continuidade para evitar que o serviço seja paralisado. É o parecer, senhor presidente, agora emitido de forma oral. Enaltecendo a eficiência do ilustre Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, que, com toda a sua competência, deu resultado, né? Demonstrou um grande desempenho e deu resultado a um assunto tão relevante que o Tribunal de Contas aprecia nesta sessão. Com a palavra, conselheiro Domingos Neto, para as suas considerações de voto. Muito obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador. Inicialmente, cumpre relembrar que, neste momento, está sendo apreciada a medida cautelar expedida pelo relator plantonista, cuja análise é realizada por meio de um juízo sumário, ou seja, sem a profundidade própria da manifestação do mérito. Aliás, por esse motivo, concordo com o Ministério Público de Contas quando afirmou que o recurso de agravo não é meio adequado para impugnar de forma aprofundada os fatos e fundamentos trazidos pela representante. Ultrapassada essa ressalva, registro que o relator plantonista, ao proferir a medida cautelar, salientou que o edital do certame previu expressamente que a composição de custos da planilha de preços das propostas deveria ser realizada com base na convenção coletiva de trabalho, indicada sob pena de desabilitação, e que a empresa vencedora se utilizou de valores estabelecidos em acordo coletivo de trabalho. Acrescentou que o item do edital, apontado pelo gestor em sua manifestação prévia para justificar a escolha da proposta ofertada pela empresa vencedora, fez referência à fase do reajuste contratual a ser realizado após 12 meses de contratação e não ao conteúdo da proposta. Frente a essa situação, de acordo com a documentação anexada nos autos, o relator plantonista explicou que a empresa declarada vencedora obteve vantagem devida em detrimento das demais licitantes desclassificadas, o que contrariou o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que visa propiciar um julgamento objetivo com tratamento isonômico. A par dessa narrativa, ao meu ver, de forma acertada, concluiu que ficou configurada a probabilidade do direito invocado pela representante. A agravante sustentou que as citadas cláusulas editalícias deveriam ser interpretadas de forma sistemática e argumentou que o edital não poderia ser estipulado qual instrumento trabalhista deveria ser seguido. No meu entendimento, essas situações expostas pela agravante indicam mais um motivo para a suspensão do pregão, pois, além da administração não ter observado o critério de julgamento que ela própria estipulou, há a possibilidade do edital ter inserido exigência indevida,
o que pode ter restringido a participação de outras empresas. Ademais, quanto à interpretação sistemática do prol da licitante, compreendo que, nos processos de contratações públicas, o que deve prevalecer é o interesse público. Por essa razão, ao meu ver, as regras deveriam ser interpretadas em formas da ampliação da disputa, de modo a selecionar a proposta mais vantajosa para a administração. Além disso, verifico que a representante, ou seja, desde o início do trâmite processual, apresentou elementos que indicaram a restrição ao caráter competitivo do certame, por terem sido excluídas todas as empresas, exceto a agravante antes da fase de lances. A empresa foi classificada, além da inobservância às regras estipuladas no edital, são situações suficientes para demonstrar a provável senhor presidente. Nesse sentido, conforme exposto no voto integral, inclusive com a transcrição do julgado do TCU, a desclassificação prematura das propostas se justifica na hipótese de erro grosseiro, o que não retrata o caso concreto. Assim, entendo que não foi respeitado o item do edital que estabeleceu o critério de menor preço global para o julgamento das propostas, pois, antes mesmo da fase de lances, foram analisadas as minúcias das planilhas de custos apresentadas, o que desencadeou a desclassificação de todas as demais licitantes, que tinham apresentado melhores preços, sem realizar diligência para sanar eventual erro ou dúvida. Outro ponto que merece ficar consignado é que a decisão monocrática desse tribunal, citada pela agravante com o intuito de defender a legalidade da desclassificação prévia de todas as demais licitantes, não guarda semelhança com o caso em tela, posto que, naquele processo, a análise da proposta constatou que havia desconformidade quanto ao objeto licitado. Com base nessas explanações, a princípio, compreendo que, em síntese, a desclassificação antes da fase de lances das licitantes que ofertaram os melhores preços, fato que acarretou a inexistência da competitividade, pois somente uma empresa foi classificada além da inobservância às regras estipuladas no edital. São situações suficientes para demonstrar a provável ocorrência de irregularidades capazes de macular o resultado da licitação. Por estes motivos, entendo que está caracterizado o requisito da fumaça do bom direito. Em relação ao película in mora, que se traduz na existência de risco de dano ao erário municipal, ou mesmo ao resultado útil do processo, o relator plantonista reconheceu, no meu entendimento, também a forma acertada, que a conclusão do procedimento e a celebração do eventual contrato, contendo vícios que poderia vir a ocasionar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação ao município de Colíder, especialmente considerando que a proposta vencedora é superior às outras desclassificadas. Sobre o assunto, a agravante, apesar de ter reconhecido que o preço foi superior, defendeu que as propostas apresentadas por outras licitantes não foram efetivamente válidas. Quanto a esse argumento, reitero meu convencimento de que a desclassificação precoce, sem ao menos realizar diligência para sanar eventual dúvida, compromete a referida afirmação. Aliás, a classificação imatura a desclassificação imatura das outras propostas esvaziou completamente
a competitividade e culminou em seleção de proposta de valor substancialmente mais elevado se comparado com o menor preço ofertado inicialmente, visto que representa uma diferença de R$ 1.301.416,11. No que tange ao perigo de dano inverso, o relator plantonista, bem como o Ministério Público de Contas, frisaram que o objeto da licitação busca contratar os serviços relacionados às atividades meios das secretarias municipais. De qualquer forma, diante do que foi exposto nos autos, a fim de garantir a prestação dos serviços que efetivamente não podem ser paralisados, entendo que a melhor alternativa ao gestor, nesse momento, é manter o contrato que estava vigente, o qual contempla os serviços do objeto da licitação em apreço, até o julgamento do mérito. Estritamente sobre a proposição apresentada no recurso de agravo, que busca a continuidade do certame com a determinação de retenção ou depósito de diferença entre o preço ofertado pela agravante e o menor preço ofertado pela representante, é necessário esclarecer que, além de não ter sido assinado um contrato, não é possível precisar qual o menor preço, pois, devido à desclassificação precoce das outras propostas, não ocorreu disputa. Pelo exposto, senhor presidente, estou convicto de que a opção que melhor resguarda o erário nesse momento é manter a cautelar, deferida pelo relator plantonista, razão pela qual acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pelo não provimento do recurso de agravo e pela homologação da cautelar, com acréscimo da alternativa ao gestor de manter o contrato que estava vigente, o qual contempla os serviços do objeto da licitação em apreço, até o julgamento do mérito. É a síntese do voto, senhor presidente. Senhores conselheiros que votam de acordo com o voto do conselheiro relator, permaneça em silêncio. Aprovado por unanimidade. Processo 652, dígito 1 de 2022, relator conselheiro Domingos Neto, acórdão 36 de 2022, por videoconferência, resumo, Prefeitura Municipal de Colíder, representação de natureza externa, irregularidades no pregão presencial, SRP número 018/2021, recurso de agravo, não provimento, homologação de medida cautelar adotada singularmente com acréscimo da alternativa ao gestor de manter o contrato que estava vigente, que contempla os serviços objeto da licitação até julgamento do mérito público.